Boa noite, pessoal. A gente está voltando aqui com mais, né, com o quadro Um Instante pelos Animais, da ONG Vira-Latinhas. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente está retomando as nossas lives aqui no ano de 2021, que não havíamos feito ainda, né? Então, a gente vai começar num mês que é muito especial, né? É um mês de combate aí aos maus tratos, é o Abril Laranja. E hoje a nossa convidada especial, deixa eu já colocar ela aqui para participar conosco, é a doutora Cristina Harumi. Deixa eu só colocar ela aqui para participar conosco. Boa noite, Cristina, tudo bom? Boa noite, tudo bem, vocês como vão? Tudo bem? Bem também, tudo em ordem, é um prazer ter você aqui, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar com um assunto que é muito importante para nós, né? Com um tema de extrema importância e o trabalho que a gente conhece, que você desenvolve é maravilhoso, né? A gente tem que parabenizar. Obrigada. Eu sou suspeita, né? Eu falo assim, eu sou suspeita porque eu sou bióloga, né? E durante minha graduação eu tive um dia de visita lá na mata, onde a gente pôde fazer um enriquecimento dentro de um dos recintos, e foi Ai, maravilhoso. que É uma legal. experiência que eu guardo no coração, assim, é muito bom, né? E Que poder estar bom. conversando com você agora é muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar com vocês. Conheci a Tuca também em Sumaré. O convite foi feito também através dela, mas é um prazer. Até agora há pouquinho eu estava com uma anta lá no recinto, eu estou toda assim encharcada, porque ela estava tendo cólicas. Oh, meu Deus! Então, essa é a nossa vida, né? A nossa sorte, assim, é que a gente tem um pessoal muito bom e uma equipe grande, muitos veterinários e biólogos que trabalham, assim, noite e dia. Nós trabalhamos 24 horas para atender os animais. E falar de maus tratos com animais silvestres é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada nos tempos de hoje, porque falar de maus tratos é falar de conservação, falar do que está acontecendo com as nossas matas, com os nossos ecossistemas. Então, é uma coisa muito complicada. É muito Mas delicado, né? estamos A ali. gente, a ONG, né, a Vira-Latinhas, ela faz o trabalho aqui, a gente já luta muito, mas o trabalho maior é voltado para os animais domésticos, né? Então, os Sim, gatos, os cães, e a gente já tem uma dificuldade muito grande em lidar com a questão dos maus tratos, né? E com o animal silvestre tem o tráfico de animais, tem os maus tratos também, tem muita gente que acha bonitinho e leva para casa, né? A gente está numa época que tem muito gambazinho, que os cães acabam atacando as mães e os bebês ficam e as pessoas criam como pet. Eu vejo isso, eu falo, gente, como pode, né? Não, mas é meu bebezinho. Não não é é assim. Você super. ajudar o Pois bichinho é, para restabelecer é uma coisa, agora você tratar na chuquinha ali a vida toda dele é outra, né? Então, lidar com maus tratos mesmo no ambiente, né, do animal silvestre, como você falou, é muito difícil, né? E aí eu vou só fazer assim para a leitura aqui com certeza. rapidamente do artigo 32 da lei, Tá bom? só falar um pouquinho dela, né, para quem não sabe do que a gente está falando, para o pessoal poder se situar também, e depois eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa sua experiência aí, em relação à questão de maus tratos com os animais Tá, silvestres, tá bom? Então vamos só para o pessoal se situar aqui, ó, de acordo com a lei tá bom. Deixa eu só te perguntar, 9.605... como vai Oi? ser? Oi? Oi, só queria te perguntar como vai ser a dinâmica. Se eu Vamos vou. conversando. Quanto tempo a gente tem? Ou vai ser um bate-papo? Um bate-papo, normalmente a gente faz o bate-papo, né? Nós estamos aqui online já, o pessoal já está assistindo a gente. Até quem tiver alguma pergunta, se tiver, se quiser enviar, pode enviar, que a gente vai perguntando para a doutora Cristina. Mas fique Tá super à bom. vontade, é um bate-papo mesmo, normalmente meia hora, 40 minutos, mais ou menos assim, se você Tá precisar, joia. a gente adequa ao seu tempo, né? Não sei Não, dos imagina. seus afazeres, né? Mas enfim, fique à vontade para
me chamar, me interromper ao momento que você quiser. Só para o pessoal se situar, então, só vou fazer essa leitura aqui bem rapidinho, bem breve, e aí a gente já volta a falar. Então, de acordo com a Lei 9.605 de 98, o artigo 32, é crime praticar maus tratos contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Várias condutas podem caracterizar os crimes, tais como abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação e sem higiene, não abrigar do sol, da chuva ou do frio, não alimentar, não dar água, ou negar assistência veterinária. Então, tudo isso enquadra-se, né, nos maus tratos. Aí eu gostaria de deixar, né, se você puder contar um pouquinho qual que é o seu dia a dia aí na questão, né, como a gente já estava conversando em relação aos maus tratos para os animais silvestres, e como que as pessoas podem ajudar quando elas observam algo ali que elas entendem que está fora do comum, vamos dizer assim. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre a Associação Mata Ciliar. As pessoas não entendem, mas é porque a Associação Mata Ciliar vai trabalhar com animais. Na verdade, o carro-chefe dela, da associação, nós já temos 33 anos de idade, sou fundadora da associação também. O carro-chefe foi trabalhar com reflorestamento, foi trabalhar com comunidades rurais, trabalhar com a questão da água. Mas aí a gente percebeu, ao longo desses anos, a experiência e tudo mais, que as florestas, elas estavam se formando, mas de uma maneira, estavam vazias. Quer dizer, as florestas, elas não tinham uma perpetuação da dinâmica, do ciclo e etc., porque estava faltando alguma coisa. E eram justamente os animais silvestres, não é? E eu, como veterinária, desde a minha formação, sempre trabalhei com animais silvestres. Nós começamos, então, um trabalho que se chama Centro de Reabilitação de Animais Selvagens. Esse centro de reabilitação tem, então, o objetivo de resgatar o animal que tenha sofrido qualquer injúria, algum acidente, ele foi pego pela polícia ambiental, pelos órgãos competentes, guardas municipais e etc., bombeiros. Eles foram resgatados por eles ou por nós, e aí eles precisavam de um local onde pudessem se recuperar e onde eles pudessem se reabilitar e serem soltos, inseridos no habitat novamente. E isso faltava, não existia aqui no Brasil. Então, nós fundamos um dos primeiros CRAs aqui no Brasil. A Mata Ciliar, ela fundou há mais de 25 anos. Nós já atendemos mais de... Nossa, acho que deve estar aí perto de uns 30, acho que... Peraí. Uns 40 mil animais selvagens já atendidos nesses anos todos. E muitos deles a gente conseguiu soltar. 30%, 40% a gente conseguiu, sim, fazer a soltura e a gente fica muito feliz. Mas é claro que tem muitos animais que vêm a óbito pelo problema que eles já, quando dão entrada, apresentam. Então, animais eletrocutados, animais acidentados, atropelados. É uma série de razões pelas quais eles passam aqui no CRAS, muitos de maus tratos, muitos, é inacreditável. Mas, por exemplo, eu recebi um sagui já há algum tempo atrás, mas esse sagui, ele era de uma pessoa, e a gente não costuma receber animais que são tidos como pet, que é um outro problema. Mas esse sagui, ele era cuidado como se fosse um animal de estimação, e esse sagui, ele chegou para a gente porque ele estava com o bracinho quebrado, com fratura. Só que, quando nós recebemos esse animal, a gente, de forma alguma, devolveu. Por quê? Porque ele tinha brinquinho, ele estava todo tatuado, ele tinha piercing pelo corpo. Quer dizer, as pessoas acabam tendo os animais silvestres porque elas querem ser diferentes. Principalmente os jovens e etc., eles querem ser diferentes dos outros, se destacarem de uma certa forma. É como se tivessem um quadro
raro. Então, eles querem ter um animal que ninguém tenha. E aí eles vão atrás dos silvestres, das serpentes, das cobras, que eles adoram muito, acabam criando em casa, animais silvestres como sagui, coati e tantos outros, macaco prego, é um absurdo. E aí eles submetem às suas vontades. E aí a gente vê, então, até na televisão, quantos artistas não mostram isso, submetem os animais silvestres às suas vontades, não é? Então, é uma sensação de poder e de submissão em relação a esses animais. Vestem o macaquinho com vestidinho, com roupinhas e etc., e tiram toda a identidade daquela espécie. Então, assim, além de todos os problemas que esses animais silvestres encontram, com tráfico de animais, destruição do hábitat, quer dizer, a gente está vendo nos dias de hoje o enfraquecimento das leis de proteção à natureza, assim, muito, muito, muito forte e indiscriminadamente, não é? Então, a destruição dos hábitats, e não é só na Amazônia, no Pantanal, aqui, perto da gente, tem acontecido. Além disso, atropelamentos, a malha viária, principalmente aqui na nossa região, é muito forte, e eles acabam também sofrendo com isso, e o tráfico, que faz com que as pessoas comprem esses animais silvestres e submetam esses animais a atrocidades que vocês não imaginam. A gente acaba de citar aqui um exemplo, eu ficaria a noite inteira só citando os problemas que esses animais enfrentam e que deixam sequelas muito graves. Não só sequelas físicas, mas principalmente sequelas psicológicas, emocionais. Os animais também sofrem com isso, principalmente primatas. Principalmente primatas. Então, é uma série de problemas que os animais silvestres, eles enfrentam e, por mais que a gente fale assim, olha, eu adoro esse animal silvestre, quer dizer, a gente acaba cuidando, acaba se apegando até, muitas vezes, aos animais silvestres, muitos deles chegam filhotes, mas o importante, o bem-estar desses animais é na natureza, é no seu habitat natural e não perto da gente. Por mais que a gente se apegue, eu quero ver aquele animal longe do ser humano. E aqui, então, na Mata Ciliar, a gente faz um projeto que a gente chama de reabilitação. Reabilitar o animal de volta à vida livre, ao seu habitat natural. E, para isso, ele tem que aprender que ser humano é perigoso. É o principal, não é? Porque aqui a gente dá carinho e dá atenção, cuidados e comida, óbvio. Então, eles têm que desaprender assim, desassociar a questão humana, né, de cuidados humanos com esses animais. E é o que a gente tem feito para aqueles que recebem alta clínica. Não é fácil, mas é o que a gente mais tem feito. Essa desassociação de cuidados com a questão da sobrevivência dos animais, né? E aí, muito difícil, né? Porque ele se apega, ele entende que o alimento vem facilmente pelo ser humano ali, né? Na hora de tratar, enfim. E fazer essa reabilitação de fato não é algo fácil. E é extremamente importante, porque a hora que ele está em vida livre, se ele vê a pessoa, ele vai se aproximar ingenuamente, né? Tadinho. Exato. E aí, cai numa coisa que você comentou e que é importante, aquelas pessoas que gostam e, de repente, começam a criar esses animais desde filhote, um dia, ou elas precisam se mudar, ou elas precisam, se enjoam daquele animal, ou não tem mais condições, ou vai para um apartamento, e aquele animal que ela tanto ama, ela não quer mais. E aí, quando se desfaz, como é que um animal que viveu tanto tempo em cativeiro, entre aspas, mas que viveu tanto tempo perto das pessoas, ela vai conseguir sobreviver em vida livre?
não consegue, não adianta. E eu já vi exemplos assim de pessoas tentando soltar, por exemplo, um cachorro do mato, que criou desde filhotinho. E aí ela simplesmente num dia disse que ia soltar, pegou o cachorrinho, levou para o meio da mata e o cachorrinho seguia ela. O cachorro sempre seguia a pessoa. E a pessoa tentava afastar esse cachorro dela. E o cachorro seguia. E aí ela disse que teve que pegar o cachorro, soltar, entrar rapidamente no carro e se mandar. Então, que bem aquela pessoa fez para esse animal? Nenhum. Nenhum. E com certeza, quando os animais eles acabam sendo soltos e procurando outros humanos para sobreviver, o que acontece é que vem a bala, vem o tiro, porque um outro problema que os animais silvestres enfrentam é a caça. Gente, nós estamos vivendo, pois é, nós estamos vivendo uma época onde é natural destruir os habitats, é natural destruir a natureza, né? Onde a caça está voltando, o armamento sendo cada vez mais forte das pessoas. Naturalizado, né? Exatamente. Então, é natural você ter um animal silvestre como animal de estimação. A lista de animais silvestres como pet está sendo revista e você pode ter coati, você pode ter cobras, você pode ter qualquer animal silvestre como animal de estimação. Agora tem uma PL, por exemplo, na Câmara dos Deputados para ser votada, que significa o quê? Você pode abrir a pesca. Até aí, tudo bem, para peixes, para determinados crustáceos, para determinados animais que vivem ali nos rios, nos mares, mas existe uma cláusula que diz, além disso, você pode abater anfíbios e répteis. O que esses bichos têm a ver com a pescada? Então, isso está na lei que permite a pescada. É um absurdo, é um retrocesso muito grande, porque o que a gente tem visto hoje em dia, a recepção desses animais aqui no CRAS, ela está sendo cada vez mais triste. Eles chegam assim de uma forma muito triste mesmo, com muita dor, muito sofrimento. Eu já peguei 4, 5, 6 onças em laço de fio de aço. Nossa. Imagina, capivaras. Quer dizer, para a gente poder chegar... Vai, pera só um instantinho. Desculpa. Mas para a gente poder chegar a receber um chamado de uma onça dentro de uma floresta, numa armadilha de laço, imagina quantas outras nós não perdemos. Quer dizer, se eu recebi 4, 5, que por sorte alguém viu, ouviu, porque ela faz um estardalhaço imenso, um sofrimento imenso, então, quantas e quantas outras não morreram nesse laço, não é? Então, abrir a caça, abrir o tráfico, as pessoas comprarem animais silvestres para ter como pet, isso é um absurdo. E destruição dos habitats é o que a gente vê e é o que traz a falta de bem-estar ou a morte para esses animais. Eu falo muito, viu? Eu vou falando. Pode falar. Se deixar, esse assunto vai longe, porque eu acho muito interessante e é até, né, eu participo de projetos de reflorestamento também, trabalho nessa área, né, ambiental, e a gente vê, legal, né, é nítido. A gente vê, às vezes, tem um pedaço pequeno de fragmento florestal e quando a gente faz o reflorestamento ali ao redor, o tanto de bicho que volta, né? Eu costumo observar as aves primeiro, né? Que eu acho que são as que vêm mais rápido quando as árvores estão formadas. Mas, vira e mexe, a gente está andando por algum fragmento que foi reflorestado, tem pegada,
né, de jaguatirica, tem pegada de tatu, enfim, então é muito bacana a gente saber que os bichos estão lá. E às vezes eu falo, gente, como pode, né? A gente está aqui no meio da cidade e às vezes são lugares que estão no meio da cidade, que estão entre rodovias, né? Então aí a gente tem a questão do atropelamento, como você já falou, mas os animais estão ali, eles precisam dessa área, né? E a aproximação do homem, né, seja através de um loteamento, né, para a implantação de um condomínio, uma rede de esgoto, linha de transmissão, tudo isso você influencia nas florestas, né? Você influenciando Com nas florestas, certeza. afasta aqueles bichos, você aumenta o tráfego, porque os bichos começam a sair dali, as pessoas começam a capturar, enfim, tem N problemas, né? A Sociedade Brasileira de Primatologia está até fazendo agora uma campanha, né, dos macaquinhos, porque é isso aí, parece que está na moda, vamos dizer assim, não é uma moda feia, né, mas as pessoas terem o primata ali como pet, e eles estão fazendo a campanha Eu Não Sou Pet, né? E as pessoas acham bonitinho ver aquela macaquinha maquiada, de roupinha, de bolsinha, e não é, gente, é muito sofrido, né? Falo assim, às vezes eu vejo isso e eu sempre comento na foto que a pessoa às vezes não postou por mal, ela postou porque ela achou bonitinho, mas por trás daquele bonitinho tem todo um histórico de maus tratos ali com aquele animal, né? Então a gente precisa de fazer essa orientação também com as pessoas. Não é porque tá bonitinho na foto, mas ele é treinado. Tá bom, mas ele foi... Como que ele chegou ali naquela situação? Ele foi tirado da mãezinha lá, quando bebê, provavelmente, né? Ele veio de uma área devastada. Como é que a pessoa cuidou? O que levou aquele animal a estar ali? O ideal é que ele esteja solto, vida livre, não tem como, né? Pois É é. o imprescindível. E a gente precisa... eu vejo também que a Associação Mata Ciliar também faz muito esse trabalho de educação ambiental, né? De sensibilização das pessoas, né? Com certeza. E eu acho que isso que vocês estão fazendo hoje, né, da gente poder estar discutindo e de repente vocês levarem ainda mais para as pessoas, a comunidade, né, de Sumaré e ainda mais para as crianças, escolas e tudo mais, é o mais importante de tudo. A gente sabe que se for depender da lei, do governo e etc., está indo tudo pelo caminho errado. Então a gente tem que ir pela educação mesmo. Mas você falou uma coisa, né? Os animais treinados. Na verdade, o animal silvestre, ele é condicionado a sobreviver na presença humana. Isso não significa que ele está vivendo bem, de jeito nenhum. Por exemplo, o papagaio, né? Papagaio, quando chega para a gente, é aquele tal de cantar o hino nacional, cantar o hino do Corinthians, atirei o pau no gato, e aí ele faz aquele movimento assim, né? As pessoas falam, que bonitinho ele está dançando, e aí ele come pão com Café, né? café, Normalmente. sempre assim, e que conversa muito, muito e muito, mas na verdade esse animal está em estresse, está em estado de estresse. Todo mundo sabe que estresse é justamente o comportamento repetitivo que os animais enfrentam, assim como a gente, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente está num estado de estresse, tem gente que fica aqui... balança a perna, né? Mexe no balança a perna, dedo. rói as unhas, não é? Exatamente. Mexe no cabelo. São esses movimentos repetitivos que significa o quê? Eu estou com uma energia tão forte, tão alta, eu estou com uma energia contida e eu não tenho como liberar essa energia estando fazendo um comportamento natural como se estivesse na natureza. Então, eu estou forrageando, eu estou procurando, eu estou caçando, estou procurando, dormindo, procurando, descansando, correndo e etc. Eu não posso fazer isso porque eu estou na casa da pessoa num cativeiro, não deixa de ser um cativeiro, ou eu estou num cativeiro por um espaço reduzido que eu tenha, e aí ele começa com comportamentos repetitivos, que é justamente isso que eu acabei de dizer, e as pessoas não entendem. É repetir palavras, é repetir... O papagaio, por exemplo, ele tinha que estar andando aí 20, 30 quilômetros, voando 20, 30 quilômetros por dia. E ele está preso, confinado.
Você não sabe se é macho, se é fêmea, você não sabe nada do papagaio. Ah, todo mundo fala, ah, é fêmea, é macho. Como? As pessoas não sabem. Papagaio, estando isolado, ele não cumpre a sua função que teria solto, que seria o quê? Seria de dispersão de sementes, dispersão, né, de tantas árvores, frutos, e ele deixa de fazer isso. Papagaio vive sozinho, não vai se reproduzir. Então, ele vive em bandos, ele vive assim, com bandos enormes, e eles fazem algazarra na natureza, eles se comunicam na linguagem deles e não da forma como a gente quer. Então, eles acabam perdendo a identidade. Então, esse é o condicionamento a que eles são submetidos. O macaco, por exemplo, com roupinha e etc., ele vai fazer o quê? Só que condicionamento é diferente de doméstico. É o processo de domesticação, certo? Condicionamento é uma questão que ele foi treinado porque ele quer sobreviver. Mas a gente sabe que o processo de ser um animal doméstico leva milhares de anos. Por exemplo, o cachorro doméstico ele foi considerado doméstico depois de um processo de quanto? 10 mil anos, mais ou menos, não é? Então, o condicionamento para esses animais silvestres, você consegue tirar facilmente com algum estímulo. Então, por exemplo, o papagaio, vamos voltar no papagaio. Se de repente ele é retirado da família, porque a gente recebe muitos aqui, e é colocado junto a um bando de outros papagaios, num local onde ele possa voar, onde ele possa ter estímulos naturais do seu comportamento natural, ele consegue viver melhor e viver solto. Eu acho que essa é a grande vantagem do animal silvestre. Quer dizer, um cachorro nunca vai voltar a ser um cachorro selvagem, mas aquele indivíduo doméstico, ele pode sim, aquele indivíduo selvagem, ele pode sim, em um instante, num piscar de olhos, voltar a ter instintos e voltar a ter comportamento natural. Como, por exemplo, o sagui também. De repente ele anda por aqui, ele é bonzinho, não sei o quê, de repente ele tem ciúmes e vai morder alguém. Ele encontra aqui um brinquinho, começa a brincar e não sei o quê, e de repente, crau. Ele começa a entrar na idade de cio, querer outros parceiros, e isso também é um estímulo, e ele acaba mordendo as pessoas. Então, isso, na verdade, é uma tentativa dele tirar esse estresse, gastar sua energia, sair correndo e etc., justamente porque ele não tem como liberar essa energia de forma natural. Né? Com certeza. Outra coisa que o pessoal, né, sempre aparece nesses vídeos, né, falando sobre condicionar o animal, macaquinho que dança, né? Ele também é condicionado a aprender aquele movimento como se fosse uma dança, né? Mas ninguém vê o que está por trás disso, o que leva ele a ter esse é sofrido, é difícil. Aqueles elefantes, imagina os elefantes, então, aqueles que eram de circo, eles, nossa, as dores que eles sentiram para serem condicionados, aprenderem, serem treinados, nossa senhora, é um sofrimento muito grande. Com certeza, eu falei assim, às vezes a gente, né, falando do tema do maus tratos, acaba nem pensando em toda essa cadeia, a gente pensa ali no que a pessoa está fazendo, no ato em si, no momento, espancou, atropelou, sei lá, algo pontual, mas tem toda essa cadeia por trás, né? Tem muita coisa acontecendo. E falando aí, ó, tem uma pergunta, vou deixar ela aqui na tela. O Ernesto está perguntando, doutora Cristina, na sua percepção do dia a dia, o tráfico de animais está diminuindo? Não. Na minha percepção do dia a dia, o tráfico de animais está aumentando. Então, só para você ter uma ideia, Ernesto, umas
acho que há um mês, menos de um mês, há uns 20 dias atrás, umas 3 semanas, nós aqui tínhamos em cativeiro de animais que ainda não foram reabilitados e outros que vão permanecer para sempre em cativeiro, um pouco mais de 1.000 animais aqui na associação em Jundiaí. De um dia para o outro, foi bem assim, de um dia para o outro, nós recebemos 1.066 animais de um único tráfico. É um ônibus que foi pego vindo do interior da Bahia, ele estava vindo para São Paulo e foi pego aqui em Bragança Paulista pela Polícia Federal. E o que tinha dentro? Filhotes, uma série de filhotes. Então, tinha muitos jabutis, tinha muitas iguanas, tinha algumas aves, e tudo isso somavam mais de 1.000 animais. Então, a gente passou a ter 2.000 animais e tanto. Quer dizer, o tráfico está aumentando. E aumenta porque as pessoas que traficam acabam também se especializando nisso. Então, quando eles vão pegar papagaio né, nos tráficos, e a gente recebeu quase 200 filhotes de papagaio, minha Nossa Senhora, para cuidar foi uma loucura. Imagina. Mas nós recebemos, pois nós recebemos uma grande quantidade. Hoje, eles têm uma facilidade enorme de descobrir, porque os papagaios fazem o ninho sempre no mesmo lugar, pegam os filhotes e vão embora. Mas hoje, eles estão até derrubando as árvores e os pais ficam procurando os seus filhotes durante 1, 2 dias até poderem ir embora. Mas a grande maioria desses papagaios, eu vou ser clara, vem a óbito. Vem a óbito justamente pelo transporte. Quando chegam aqui, eles estão com um papo enorme, dilatados. Por quê? Porque eles dão muita comida para o bicho não berrar, eles colocam em caixas muito pequenas, fechadas, para ninguém escutar esses animais falarem, vocalizarem, e aí o estrago já está feito. E quando chegam aqui, a gente tenta fazer o possível, mas é claro que são muitos, e alguns acabam morrendo, outros a gente salva, mas melhor se não tivesse o tráfico. Infelizmente, o tráfico de animais, porque as leis estão também sendo cada vez mais brandas na proteção animal, a gente sabe que isso tem aumentado. Aqui também o Dr. Regis, que também ele é veterinário, ele está parabenizando aqui, falando que é um tema de fato muito importante, né? A gente fez uma live com ele no fim do ano para falar sobre a questão dos fogos de artifício para os cachorros, mas isso também influencia muito para a vida, né, para os animais silvestres, né? Com certeza, porque a gente vê abandono de ninho, né? Tudo isso acontece por conta do susto, do barulho, né? Então, todos os temas estão sempre linkados, né? Não tem jeito. Exatamente. Quando tem os fogos de artifício, ninguém imagina, mas a gente pega gato do mato dentro de uma máquina de lavar, a gente pega um macaco que, de repente, se separou do bando por causa do susto e ele aparece dentro de uma casa. Os acidentes aumentam. Será que isso é coincidência demais? Né? Sou suspeita para falar. Né? E aí eu gostaria que tem uma pergunta que veio no WhatsApp aqui para mim. No caso de uma pessoa, se ela encontrar um animal silvestre, o que ela deve fazer? Como ela deve proceder? Existe algum órgão que ela deve chamar? Enfim, qual seria a melhor situação ali para atender aquele animal? Enfim, para socorrer aquela situação? Como seria? Tem várias situações, mas, por exemplo, se for uma onça, com certeza não corra atrás, não dê as costas e saia correndo. É difícil fazer isso, mas é claro que também não se deve fazer. Mas uma coisa você pode ter certeza, que a onça está mais assustada do que você. Não sei se vocês se lembram daquela onça que estava no meio da cidade, numa rua, e cheio de casas,
E as pessoas se assustando com a onça andando pela casa. Mas se vocês perceberem, eu acho que era em Mogi, alguma coisa assim, não me lembro direito onde era. Mas essa onça, ela estava tentando entrar em algum local para poder se esconder. Ela estava muito assustada. E o que, que aconteceu? Ela parou num local e não conseguia sair. Então, ela estava ali numa selva de pedra, que ela não conhecia, estava todo mundo assustado, mas ela mais assustada ainda. Eu sei que no final ela pôde ser pega, resgatada e depois foi solta. Mas, com certeza, nesses casos, viu chamar órgãos competentes. Então, no primeiro, assim, o que eu acho é que os bombeiros são a primeira instituição a ser mobilizada. E depois disso, os bombeiros já têm todo um esquema de chamar a guarda municipal e etc. Eles acabam nos chamando para fazer o resgate quando são animais de alta periculosidade. Só que, por exemplo, se não for uma onça, pode ser um passarinho. Muitas vezes você vê um filhote e esse filhote ele está assim, está no chão e você percebe que é um filhote, ele fica pulando de galho em galho. Aí a tendência da pessoa é pegar aquele filhote e já socorrer. Eu acho que isso não deve ser feito. A gente tem que primeiro analisar muito bem, porque muitas vezes os pais estão ali perto, é natural o filhote de repente sair do ninho e tentar os primeiros voos. E é claro. Faz parte do aprendizado dele, né? Exatamente. E é claro que pode acontecer o acidente também, não tem dúvida, né? Os gatos estão por aí, mas isso faz parte do aprendizado. Se ele for pego e levado para casa e etc., a gente está interrompendo esse aprendizado. Então, evitar que o animal chegue no CRAS também é importante, porque muitas vezes não é necessário retirar aquele animal. Maritacas ou gambás no forro, a gente deve evitar antes de resgatá-los, né? Sim, com Então, certeza. cada caso é um caso. Mas eu acho essa dica, né, de sempre entrar em contato com o bombeiro, que normalmente ele sabe quem acessar, quem acionar, dependendo qual é o tipo de animal. Outra coisa que a gente vê muito também são cobras, as serpentes, né? A pessoa, antes de qualquer coisa, o medo fala muito mais alto, a pessoa já vai lá e já mata, né? Eu participo de um grupo aqui no Facebook mesmo, que é de serpentes, o pessoal troca ideia, identifica e tal, mas há muitas fotos que vêm delas decapitadas ali, né? Cortadas ao meio, sempre um animal morto para identificação. E muitas vezes é animal que não tem perigo nenhum, ele só tá com medo, tá acuado. Se você colocar a vassoura, ele vai seguir, mas o medo fala mais alto e a pessoa acaba sempre matando esses animais também, né? Exatamente. E uma coisa importante, né? De cada 10, pelo menos 70%, 7 são cobras inofensivas. E que, muito pelo contrário, fazem o bem. Tem cobra que come cobra, tem cobra que come aquele caramujo, né? As dormideiras, eles comem aqueles caramujos, e que, de uma certa forma, também combatem a esquistossomose. Tem cobra que come peixe, tem cobra. Quer dizer, faz parte do ciclo, né? Então, as pessoas têm que entender que a grande maioria, ela é benéfica. E mesmo aquelas que são peçonhentas, elas têm o seu papel, elas são benéficas. Com certeza. Não é? A gente tem que realmente respeitar. Então, e procurar, né, se informar sempre que tiver uma dúvida. Quem mora em área de sítios, de chácaras, normalmente tem um contato maior com esses animais, né, e tá sempre se informando ali da melhor forma para que todos possam viver em harmonia, né, já que estamos invadindo o espaço dos bichos, que possamos viver em harmonia, né. E aí... É possível isso, né? Sim. Com certeza é possível.
fala assim, e até, né, a questão, a gente falou bastante dos primatas, né, quando teve aquele surto de febre amarela, que as pessoas começaram a matar os macaquinhos com medo da doença e tudo mais. Então, tudo isso é a questão de sensibilizar as pessoas entenderem e aprenderem, né, que o animal tá lá, a gente tá aqui, enfim, respeitar, né, a gente tem que ter esse respeito mútuo, aí é extremamente importante, e a gente vê muitas situações em que o ser humano acaba invadindo o espaço ali do bicho e o desastre maior sempre acaba por acontecer, né? Exatamente. Então, Exatamente. debates como esse que a gente está fazendo, essas conversas, novamente eu agradeço, porque eu acho muito importante a gente tentar sensibilizar as pessoas, né? Nem falo conscientizar, mas é sensibilizar mesmo, né? Para que elas entendam a importância desses animais, até mesmo para nós, né? Fala assim, eu costumo sempre que eu tive a oportunidade de fazer palestra para criança, para adulto, enfim, sempre tentar mostrar todos os lados, né? Porque as pessoas às vezes veem na questão da cobra, já vem, não, tem que matar, ou sapo, nossa, a gente nem vê mais sapo, né? Tanto que os sapinhos sumiram, né? E depois as pessoas não sabem por que tem tanto pernilongo, né? Exatamente. Tem tanta doença causada por esses vetores. Com Porque certeza. o desequilíbrio já aconteceu. Então, acho que é importante as pessoas entenderem que se o macaco está ali, o macaco é importante, é claro que a gente tem que respeitar e tudo mais, mas é importante as pessoas entenderem que eles precisam estar ali, naquele local, até mesmo por uma qualidade de vida melhor para a gente. É importante que ele viva naquele ambiente, porque ele protege a água, ele protege outros animais, ou ele faz parte de um ciclo onde a nossa vida depende completamente. Acho que as pessoas sabem que a nossa qualidade de vida cada vez está assim, menor, justamente porque a gente não tem mais aquele ambiente de qualidade, né? Com Então certeza. é complicado. Assim, e aí, para a gente ir encerrando, porque se deixar a gente vai conversar bastante. Nossa, até rápido. Já vou deixar aqui o convite para próximas oportunidades que a gente tiver, debater mais alguns outros assuntos, outros temas. Estamos sempre à disposição aqui. A hora que a Mata Ciliar tiver algum assunto que queira trazer e colocar em pauta, a gente pode colaborar. Então, fique à vontade também para nos contatar. E eu gostaria de perguntar, por último, se as pessoas tiverem interesse em colaborar com a Associação Mata Ciliar, como elas devem proceder? Existe um meio de ajudar esses animais, de ajudar os trabalhos da associação? Como seria? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender, como cidadãs, que a gente pode muito mais do que simplesmente montar as correntes, né? Mesmo que virtuais, são super importantes. Mas eu acho que a gente tem outros meios para poder conseguir a proteção dos animais, tanto dos domésticos como também dos silvestres. Então, agir junto ao poder legislativo é muito importante. Então, na cidade de vocês, como assim a gente atua em Jundiaí, em outras cidades, trabalhar com a Câmara, participar dos debates, sugerir projetos, eu acho super importante, porque muitas vezes eles não têm projetos, e sempre tem um vereador ou outro, de repente, que tem um viés mais ecológico para o meio ambiente, e talvez ele não tenha projetos. Então, eu acho que, assim como vocês atuam na questão da proteção animal doméstico, a gente, de repente, podia estar trabalhando com a proteção ambiental, do meio ambiente de Sumaré, proteger as nascentes de água, trabalhar com os produtores rurais, pequenos produtores rurais, para que eles não sejam esmagados por essa cadeia enorme, né? Essa cadeia e especulação imobiliária mesmo. Sim, com certeza. Exato, e tudo mais. Então, é complicado, mas a gente pode. Então,
tendo esses caminhos, o próprio Condema e tudo mais, eu acho que a gente pode atuar um pouquinho mais. Não, com certeza, isso é extremamente importante, né? Que as cidades tenham seus conselhos aí de meio ambiente, conselho de proteção animal ativos, para que a população, de modo geral, possa ter essa troca, né? E ser um agente de fiscalização, né? Para tudo. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a absolutamente tudo. E ter meios e ter argumentos, isso é importante também, para que a gente possa estar trabalhando em pró. Não adianta a gente querer ganhar no grito, porque é difícil, é importante também, mas a gente tem que ter sempre os argumentos de convencimento das pessoas, né? Para que as coisas sejam feitas de forma certa, correta. Ah, com certeza. Mas eu agradeço o convite e queria convidar todos que estiveram presentes nessa live, não sei quantas pessoas, mas quem estiver aí presente, vocês que são já de um grupo mais formado, podendo visitar a mata, a gente faz questão também de mostrar os nossos serviços e o que poderia ser feito para, de repente, proteger melhor esses animais. Ah, com certeza. Então, o convite já está feito. Meu sonho de criança, ficar lá o maior tempo que eu puder, porque é um lugar maravilhoso. De fato, o trabalho é lindo, né? É sofrido, mas parabéns pelo trabalho de vocês, né? E a gente agradece de coração poder estar conversando aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite. E aí boa a gente noite. marca aí para uma outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Até.